Que hoje é dia de finados, é a data tão significativa no ano em que o vírus matou mais de 160 mil pessoas só aqui no Brasil, né? Por isso a gente trouxe o Silvio aqui, que é especialista em necropolítica. Vamos explicar direitinho esse termo agora, mas antes vai lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, porque a gente quer saber, tem vida que vale mais do que outra? No nosso dia a dia, a gente dá valor igual para a vida de todas as pessoas? Silvio, para começar esse debate, explica para todo mundo o que é necropolítica, hein? Então, Fabio, assim, para falar de necropolítica, a gente tem que entender o que significa, primeiro, a formação do Estado, né, contemporâneo, a partir do final do século XVIII, século XIX, e entender a mudança que o Estado teve, né, o papel do Estado teve, quando você tem as grandes transformações econômicas já no final do século XX, né, mais propriamente nos anos 70. Então, no começo, quando você tem a formação do Estado contemporâneo, você tem o estabelecimento de certos processos de dominação, que, aliás, é importante entender que não existe política, né, sem você não estabelecer certos mecanismos de dominação. Então, o Michel Foucault, filósofo francês, vai dizer o seguinte: olha, quando você tem uma formação do Estado contemporâneo, você tem o estabelecimento do que ele chama de biopolítica, que é justamente a ideia de você poder controlar a vida, a administração, né, da sociedade se dá a partir da suspensão da morte. Então você cria os grandes sistemas, por exemplo, de saúde. As pessoas dependem do Estado para viver. Se você retirar o serviço público, por exemplo, tirou o SUS, a pessoa morre. Esse é o ponto, né? Sistema de saneamento. Agora, o que o filósofo Achille Mbembe, né, que é o criador do termo necropolítica, vai querer nos demonstrar é o seguinte: o papel do Estado mudou quando você tem o estabelecimento do que se chama de neoliberalismo. Porque o neoliberalismo implica uma outra forma de gestão da política que vai fazer com que aquilo que era excepcional, né, a produção da morte em massa, que é tipicamente do Estado colonial, dos Estados coloniais, passe a colonizar, vamos colocar dessa maneira, o centro do capitalismo e colonizar, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos. O Brasil não é centro do capitalismo, mas o Brasil, os Estados Unidos, na Europa, ou seja, todos os lugares do mundo vão ter que ser geridos a partir não da suspensão da morte, mas da produção da morte. Então você administra produzindo a morte, você produzindo estado de exceção, você suspendendo a lei. Então é isso que é a necropolítica. Então a necropolítica é a forma de pensar a dominação do Estado, né, a forma de gestão do Estado, a partir do momento em que o capitalismo se estabelece dentro do seu parâmetro neoliberal. Então é isso que o Achille Mbembe vai ensinar para a gente. Mas, ô Silvio, então por aí, eu poderia dizer que a nossa sociedade é uma sociedade, então, que apoia a necropolítica, porque a gente passa por pessoas que estão na rua morrendo, a gente vê pessoas em situação das piores possíveis e a gente volta para casa e assiste o nosso futebol. A nossa sociedade aceita? Não, a sociedade mais do que aceita. Se você pegar, por exemplo, os países da periferia do capitalismo, no caso o Brasil, por que a gente se conforma tanto com 160 mil pessoas mortas? Nunca morreu tanta gente assim no Brasil por um único motivo. Nunca existiu isso. E a nossa pergunta é a seguinte: por que a gente se conforma com isso, uma tragédia como essa, né? É porque nós estamos acostumados à produção da morte. E tem uma outra coisa na necropolítica que é importante falar, Fábio, que é o seguinte: não se entende o que é necropolítica sem entender o que é o racismo. O racismo é um elemento fundamental para entender o que é necropolítica. Então as pessoas se conformam muito com a morte quando se dá na produção de corpos negros, né? Ou seja, a morte é vista nos corpos negros. Então, sabe o que o Achille Mbembe está querendo dizer? Porque, veja, negro morrer não é novidade. Negro morrer na rua ou passar mal não é novidade. O problema que o Achille Mbembe está dizendo é que, como isso se torna uma forma de gestão, ele está querendo dizer que todo mundo vai ter o seu dia de preto. É isso que ele quer dizer. Todo mundo, mesmo os brancos, vão aprender. Quando você tem restrições econômicas, cortes dos direitos sociais, né? Os brancos vão aprender o que os negros já sentiam antes, porque tudo aquilo que os negros estão sentindo, que os brancos vão sentir, já foi treinado no corpo dos pretos. É isso que ele quer dizer. Ou seja, o racismo é uma tecnologia de poder que vai se exercer sobre os brancos também, agora. Eu gostaria de propor aqui um breve retorno a Marx. Marx é um pensador revolucionário porque foi o primeiro a compreender o Estado não como uma instância
que mediaria o conflito dos homens no estado de natureza, né? Que é como pensa uma certa tradição filosófica contratualista, por exemplo, liberal, Locke, etc. e tal. Para Marx, não. Para Marx, o Estado não é a instância abstrata que supera o conflito entre os homens. O Estado, ele é a continuidade jurídico-política da dominação entre os homens. Então, o Estado, na verdade, é a forma por meio da qual a classe dominante exerce o seu domínio, só que agora, ideologicamente, abstratamente, segundo uma entidade jurídico-política. O Estado, portanto, é uma forma de dominação. O Estado sempre controlou a vida das populações e, mais recentemente, né, das grandes massas, das grandes populações. Isso, como o Silvio falou, é o objeto do conceito do Foucault, de biopoder ou biopolítica, né? Mas o Estado controla também, o Estado faz uma gestão da morte das pessoas também. Historicamente falando, os grupos sociais que foram mais objeto de necropolítica são os escravos, né? Foram os escravos, os povos colonizados, os judeus na Alemanha nazista, os trabalhadores dos gulags soviéticos, as pessoas negras no regime de apartheid sul-africano, o povo palestino, para ficar entre os principais. E há uma série de formas contemporâneas de necropolítica nas sociedades, que também, como o Silvio falou, a gente poderia chamar de necroliberais. Para ficar apenas no Brasil, as pessoas que moram em favelas no Brasil convivem com o estado de exceção. O estado de exceção é a suspensão do estado de direito, né? Você mora numa favela, a qualquer momento pode entrar uma polícia, pode entrar um helicóptero da polícia atirando de metralhadora para baixo. Isso, o que é isso? Isso é estado de direito? Não. Isso é isso é necropolítica na sua expressão pura, né? E talvez, né, Silvio, a maior expressão de gestão necropolítica de massa no Brasil seja a política de encarceramento. A política de encarceramento tem como objeto principal a juventude negra. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Se eu não me engano, mais de 30% dessa população carcerária é feita de presos preventivos ou provisórios, ou seja, pessoas que 40. não tiveram julgamento. 40. 40%. O que é isso? Isso é má gestão? Isso é incompetência do poder judicial? Não é, né? Isso é uma gestão necropolítica de excelência. E aí, para terminar, num outro livro eu chamo de Achille Mbembe, né, Silvio? Porque ele é camaronês de origem francesa, o Silvio falou Mbembe, mas é a mesma coisa. No Crítica da Razão Negra, a hipótese ali aventada por ele é de que isso aí, na verdade, é uma gestão do que a gente poderia chamar de resto social do capitalismo liberal, ou seja, os contingentes populacionais que o capitalismo liberal não quer incluir é que se torna objeto de necropolítica, sobretudo de tecnologia de encarceramento. Assim, como é que a gente consegue valorizar a vida de novo? Como é que a gente consegue dizer assim, não, peraí, 160 mil pessoas morrendo de Covid não é pouco, não. São 160 mil pessoas. 70 mil homicídios no Brasil por ano não é normal, não. Como é que a gente acorda a gente e os outros? Bom, se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu ganharia o Nobel da Paz, com certeza, mas me fez lembrar o que você me pergunta, uma frase de um pensador que eu gosto e admiro muito, que disse assim, naquele caso que um pai de família, a sua família, foi alvejada na Avenida Brasil. Esse sujeito disse assim, se o Brasil não fosse racista, o país estava pegando fogo. Esse pensador, claro, é o nosso amigo Sidola Meia-Cura, que disse isso, e essa frase viralizou muito. E ela, eu acho que explica muito do que a gente está falando aqui.
né? E eu não estou dizendo que uma vida valha mais que a outra e nada disso. Eu só estou dizendo assim, quando um médico é esfaqueado na Lagoa, no Leblon, para tudo. Na Lagoa, no, sei lá onde foi, para tudo. E é preciso que pare tudo. Mas quando um pai de família negro é alvejado e você vê em alguns lugares questionando, mas espera aí, esse carro era suspeito, será que esse cara estava fazendo o que ali daquele jeito, ele acelerou, de alguma maneira explicando o porquê daquela violência. Eu acho que a gente vem convivendo com esse tipo de naturalização há muito tempo, mas o que é isso é um projeto muito bem sucedido, né? Esse tipo de normatização da morte da população preta ou da população periférica, é um projeto muito bem feito e seguido, nada não criado, mas seguido muito bem pelo nosso governo de hoje. Porque você tirar a esperança de um povo, você deixar essas pessoas a sua própria sorte, você fazer com que essas pessoas se sintam inferiorizadas, é muito bom para o Estado, porque essas pessoas não reagem e o Estado entende o tamanho que o povo tem. Porque se essas pessoas se sentissem, de alguma forma, tivessem dignidade, elas estariam se revoltando, estariam falando, estariam indo às ruas, que não estão. Então, acho que isso, a necropolítica, é um projeto muito bem pensado e muito bem concretizado por muita gente. Desde quando eu conheci a expressão pela primeira vez, necropolítica, eu já pude ver nela, ver na realidade brasileira como isso estava representado em todos os lugares, né? Na verdade, a conclusão a qual eu chego é que o Brasil é tipo uma Disneylândia da necropolítica, mano. É que nem quando você vai nos parques da Disney, e onde quer que você olhe, você vai ver alguma coisinha ali que vai lembrar o Mickey. Tá ligado? Onde quer que você olhe no Brasil, você vai encontrar algum vestígio das políticas de morte desse país, saca? Não sei se vocês lembram, mano, quando tinha um programa da Xuxa que chamava Xuxa Park. Tinha um desenho que passava na Globo de manhã. De Foucault a Xuxa Park, você vê como a gente... O desenho do Spielberg chamava Animaniacs. E aí tinha um episódio do Animaniacs que eles iam pro fundo do mar. E eu lembrei disso agora porque eles conversavam sobre a beleza do fundo do mar, do que eles encontravam, e um deles fazia uma piada com Jacques Cousteau, o mergulhador francês. E ele falava assim, imitando uma voz de velhinho, tudo é realmente muito lindo, mas em tudo a gente já nota a presença do homem, porque ele falava da poluição do fundo do mar, isso lá nos anos 90. E eu faço essa comparação porque a gente tem que ter ideia da amplitude disso, sabe? E nem acho que seja sobre política somente, é sobre política também, mas também é sobre lógica, porque nossa política ela é produzida por essa lógica, saca? E a gente tem que ter maturidade, mano, enquanto sociedade, para questionar a nossa própria lógica e a grandeza, para sair melhor do outro lado desse questionamento desconfortável, sabe? Infelizmente, como a gente conversava na semana passada, o pensamento brasileiro ele tem o autoritarismo na sua matriz. Isso vai de um extremo até o outro, né, mano? Da esquerda até a direita. E, infelizmente, ele não só produz a morte, como ele se relaciona tranquilamente com ela, sabe? Aliás, como se ele não tivesse nenhum vínculo com isso. A gente cresce ouvindo dos mais antigos umas coisas tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que isso quer dizer, mano? Que todo mundo sabe as consequências de ser desobediente por aqui, mano. Mas aí, quando um determinado corpo, um determinado grupo, que é lido como se fosse um desobediente natural, por causa do estereótipo que é direcionado àquele corpo e àquele grupo, a sociedade do Brasil sente que está justificada a política de morte. Isso que é necropolítica, sabe, mano? Na cabeça do cidadão de bem, e aí acho que é bom ressaltar, na minha visão, poucas armas de destruição em massa é tão eficaz quanto o conceito de cidadão de bem, sabe? Esse cara, o cidadão de bem, é ele quem se encarrega de criar as fake news que liga as vítimas do aparato de segurança do Estado, da polícia, né? Muitas delas crianças com uniforme de escola, ao narcotráfico. A gente nesse programa já chorou a morte de quantas crianças que a gente perdeu para violência urbana e
pelo lado que devia estar combatendo a violência urbana, né? E assim o cidadão de bem ele consegue dormir tranquilo depois de matar 2 vezes cada inocente, porque tem a vez que a bala mata e tem o resto, né? Que a mãe tem que interromper o velório para dizer para a sociedade que o filho dela não era um bandido, tá ligado, mano? Então não tem um lugar nesse país, principalmente em 2020, para onde você olha, que você não encontra algum sinal disso. Tem umas pessoas que acham que a pergunta de $1 milhão no Brasil é firmeza, mano, da hora, Emicida. Como é que a gente faz agora para desarmar essa bomba? Mas na verdade, mano, a pergunta de $1 milhão que a gente tem que responder aqui é como a gente desarma essa bomba se enquanto sociedade ainda a gente está discutindo se essa bomba existe de verdade, saca, mano? A gente está em cima de 160 mil corpos questionando se foi 160 mesmo,